Boa tarde, meus amigos. Tudo bem? Que bom ver vocês aqui de novo, ver a casa cheia, bastante gente. Que bom, fico feliz. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. Casualmente hoje, dia 18 de abril, caiu num sábado, é aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos. 169 anos atrás foi lançado o Livro dos Espíritos. E a gente vai ver a importância dele até hoje, o quanto é importante para nós, o quanto é importante na nossa vida, o quanto é um manual para tudo, né? Tudo que tu quer tem ali, está explicado ali. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. Eu acho que todos vocês conhecem, né, o Divaldo Franco, já ouviram falar alguma coisa sobre o Divaldo? O Divaldo contava que o Espírito Ferreira Viana de Carvalho, um dia estava conversando com ele e disse da importância dele ler, isso quando ele ainda era jovem, né? Dele ler o Livro dos Espíritos. Aí ele começou a ler, disse, não, estou lendo, já li todinho, já entendi. Aí ele disse, lê de novo. Tá, agora eu já li, acho que eu já li umas 30 vezes. Ele disse, lê de novo. Aí quando ele leu assim umas 50, 60 vezes, ele disse, tá, vou ler de novo. Aí o Espírito disse para ele, sim, o Livro dos Espíritos é um livro para ser lido a vida toda. Então, se o Divaldo tinha que ler a vida toda, com todo respeito, o que resta para nós, né? A gente tem que ler, acho que um pouquinho mais do que ele, né? Então, a gente tem que realmente incorporar isso, trazer isso para o nosso dia a dia de alguma forma. Então, é um guia, o Livro dos Espíritos é um guia para a evolução humana, né? Que maneira a gente tem de evoluir? A gente tem que aprender e tentar melhorar. Da onde vem o aprendizado? Uma grande e excelente fonte para esse aprendizado é, sim, o Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos é uma obra que transformou o mundo. É uma obra fundamental que fundou a doutrina espírita e continua a inspirar milhões de pessoas que estão em busca por conhecimento e evolução espiritual. Pessoas essas, né, nós aqui também, né, em busca de conhecimento, em busca de evoluir, em busca de sermos pessoas melhores. Então, tem caminho? Tem. Estamos trilhando? Estamos. Vamos melhorar? Vamos. Como? Uma das formas é a gente ler um pouquinho mais do Livro dos Espíritos. Refletir, ir nos moldando, né? Então, no Livro dos Espíritos estão as sementes para ampliação do pensamento humano. Às vezes a gente lê e de cara pensa assim, não entendi muito. Aí, então, por isso que a gente tem que ler de novo, refletir. Aí a gente vai um dia, está sentado aqui, ouvir alguma coisinha numa exposição aqui e vai fazer o link com aquilo que a gente leu. E com isso a gente vai galgando os degraus. Às vezes a gente lê uma primeira vez e eu, pelo menos, às vezes, leio, acho que eu não entendi bem, lê de novo. Às vezes, se eu não entendi bem, vou lá no YouTube, ouço alguém que sabe mais do que eu comentando. Então, sempre a gente tem maneiras, né, de ir aprendendo. Só um parênteses. Eu estou naquela fase, as mulheres com mais de 45 vão me entender. Entrando na menopausa, em que às vezes algo está na cabeça e quando a gente vê, foi não sei para onde a memória da gente, né? Então eu tenho um papel aqui, porque quem não tem memória tem papel, né? Então preciso desse... Dizem que dura até 10 anos, né? Talvez daqui a 10 anos melhore. Mas por hora eu preciso dar uma olhadinha aqui, porque a memória não está muito boa. Então, voltando. O contexto histórico, né? O contexto que tínhamos na época do lançamento do livro era um mundo em transformação, né? Na época tinham avanços científicos, grandes descobertas tecnológicas. Era uma época em que a sociedade
estava assim questionando muitas coisas. Era uma época de aprendizado, né? A sociedade evoluiu, nós evoluímos, mas essa era uma época em que a população estava em busca assim, de aprendizados, né? Disseminação de ideias, invenção da imprensa, a revolução industrial facilitaram também o acesso ao conhecimento e essa troca de ideias. Então, assim, o que nos leva a crer que foi um preparo, né, para que esse momento em que a gente estivesse também abertos ao entendimento quando viesse o Consolador, quando viesse o Livro dos Espíritos com essas novas ideias, né? Nós, a população que estava encarnada na época, tinha que estar aberta a esse conhecimento, né? Porque não adiantaria tu pegar e trazer o Livro dos Espíritos lá na época do Homem das Cavernas, ninguém ia ler, né? Então, há de ter um contexto que seja favorável, né? E que a gente aproveite aquilo. Então, por isso foi nesse momento. Aí, nesse momento, começaram os fenômenos espirituais. As mesas girantes e os eventos em Hydesville, nos Estados Unidos, despertaram o interesse público por questões transcendentais. Alguém aqui já viu o livro já viu o filme sobre Allan Kardec? Esse filme é bem legal porque ele mostra muito todo esse momento, né, em que foi produzido realmente, que Kardec estudou e fez o livro. Então, começaram esses fenômenos das mesas girantes, que eram pessoas que se juntavam e tipo invocavam, né, o espírito para que ele levantava a mesa girava, a mesa subia. E aí aquilo todo mundo ficava intrigado como aquilo acontecia. E Kardec, mais do que isso, ele ficou intrigado porque começaram a fazer perguntas para a mesa e a mesa tipo, girava para um lado se era assim, girava para o outro se era não, né? Então, o que o Kardec ficou pensando? Como que uma mesa pode ter inteligência, né? Então, tudo ia fomentando para que fosse ser buscado esse estudo, né? No livro Brasil, Pátria do Evangelho, o espírito de Humberto de Campos, que foi escrito por Chico Xavier, tem uma parte, eu vou ler aqui para vocês, que ele explica, porque aqui na Terra, esse contexto foi do mundo em transformação, né? Nós aqui estávamos preparados para receber, mas no mundo espiritual também teve todo um preparo, né? Então, no livro, eu vou ler tal qual está no livro. Mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte, e já o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Assembleias espirituais, reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levadas a efeito, nas luzes do infinito, para a designação de missionários das novas revelações. Em uma das tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor, para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre. Ou seja, Allan Kardec veio à Terra com essa finalidade. Então, antes dele vir, já tinha, né? Já tinha isso tudo preparado no mundo espiritual. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra,
designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de João Batista Rothstein, que organizaria o trabalho da fé, Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, e Gabriel Delany, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos. Ou seja, ele também não veio sozinho, né? Uma equipe de pessoas também que estavam preparadas para ajudá-lo, né? Então, o Kardec, ele tinha o conhecimento, esse poder de síntese, porque ele teria que pegar todas as leis do universo, né, e colocar numa obra de forma que a gente entendesse. Então, tinha que ser uma pessoa realmente muito capacitada, né, muito preparada para isso. E não sozinho, né? Todo mundo precisa de ajuda, né? Então, ele veio com uma equipe também para ajudá-lo. Allan Kardec, o codificador da doutrina. Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu em 1804 e morreu em 1869. Um educador e cientista francês que dedicou a sua vida ao estudo rigoroso dos fenômenos espirituais. Então, o que era importante? Ele tinha um ceticismo inicial. É diferente se uma pessoa já acredita em algo e estudar algo, ela tem uma tendência a acreditar. Agora, se é uma pessoa que não acredita, que ela vai apenas estudar cientificamente, e no processo ela é convencida de que aquilo é verdade, dá uma credibilidade a mais, né? Então, ele abordou os fenômenos com rigor científico, buscando explicações racionais. A missão espiritual, em 1799, como eu li no livro ali, né? Reuniões nas esferas superiores planejaram a missão dele. E o pseudônimo, ele adotou o nome de Allan Kardec para essa missão codificadora. Então, o Livro dos Espíritos, ele é organizado num formato de perguntas e respostas, abordando a origem dos espíritos, o propósito da vida, o bem e o mal e a vida após a morte. A fonte das respostas é essa pleiade de espíritos que eu li agora antes também no livro Brasil, Pátria do Evangelho. Então, é o Espírito da Verdade, Jesus, né? Escrito por Allan Kardec, e toda essa pleiade de espíritos que estavam ajudando. O Livro dos Espíritos é uma síntese de todas as leis do universo. Então, Kardec tinha um poder assim incrível, né, de organização, porque para tu pegar uma imensidão de ideias e organizar, catalogar, separar, de modo que a gente entenda e consulte e utilize até hoje, é diferente. Hoje eu boto na internet tal assunto, vem um monte de coisa, né? Então, na época, imagina o trabalho que não deu. E ele seguiu toda a estrutura do método científico de fato, né? Para justamente organizar e conseguir trazer isso para nós de forma que ficasse clara. Então, a estrutura que ele montou facilita muito o nosso entendimento. Ele dividiu por partes, né? Muito organizado. Então, primeira parte das causas primárias. O codificador demonstra como foi feita a escolha do objeto de estudo. Segunda parte, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Procede à análise do objeto escolhido para o estudo. Então, ele vai analisar. Na terceira parte, as leis morais, que ele vai ler e vai explicar, né, através de perguntas e respostas, todas as leis morais. Que senão, né, uma parte que a gente tem que ler bastante, né, porque a gente vai lendo e vai vendo quanta coisa assim, interessante tem ali, muita coisa. Daí a quarta parte, das esperanças e consolações, que apresenta as consequências daquilo que a gente faz, né, porque tudo que a gente faz tem consequência. Então, tudo que é assunto
Tudo tem no Livro dos Espíritos. O lançamento, 18 de abril de 1857, por isso que eu disse, né? Hoje, casualmente, no sábado, que faz aniversário de 169 anos do lançamento. Publicação do Livro dos Espíritos, obra que fundamenta a doutrina espírita e representa a concretização da promessa do Consolador, o Espírito da Verdade, conforme relatado no Evangelho de João. Então, o Consolador prometido veio através de Kardec, né? Veio a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, nos trazer esse Consolador, nos trazer isso que nos ajuda até hoje, né? Então, como foi na época em que foi lançado? Então, 1857 foi a publicação da primeira edição, né? Foram reeditados 15 vezes durante a vida de Kardec. Então, até 1874, cerca de 48 mil cópias circulando apenas em francês. Só para ter, hoje em dia, 48 mil não parece um número muito expressivo, mas na época, só para ter um comparativo histórico, levou 5 anos para o livro O Capital de Marx atingir o primeiro milheiro. Então, houve assim muita procura, muitas pessoas queriam saber o que era, aquele rebuliço, né? Atrás daquilo, o que estava escrito ali, o que queria dizer tudo aquilo, eram coisas muito novas, muito impactantes, né? Então, foi um fenômeno editorial. Quais eram as ideias centrais, quais são, né? E os tópicos abordados? Que para nós hoje, a gente já ouve isso há mais tempo, a gente já tem isso mais internalizado. Mas vocês imaginem na sociedade da época, né? Um livro que explicava sobre a imortalidade, reencarnação, que eram coisas que outras religiões deixavam em aberto, né? O que acontecia, não sei, ficava em aberto. Então, explicações que talvez as pessoas, não sendo espíritas, né? Não acreditando nisso, mas buscavam as explicações, queriam saber, não que elas quisessem se tornar espíritas, mas elas queriam saber o que era aquilo ali, né? Então, imortalidade e reencarnação, a vida material é uma fase da evolução espiritual, o espírito conserva lembranças de existências anteriores, gerando intuições e ideias inatas. Comunicação com os espíritos. A manifestação dos espíritos no mundo dos vivos ocorre por meio de médiuns, estabelecendo um diálogo entre dimensões. Também aborda moral e ética. Boas obras são essenciais para o progresso espiritual, não apenas a fé. Promove a autonomia humana pelo conhecimento e pela prática moral. Então, traz muito isso, a ideia também de que é algo que a gente tem que buscar, né? A bola está com a gente, a responsabilidade está com a gente, é nós que precisamos fazer. Ali, né, tem as leis, tem o que a gente precisa fazer, mas depende de quem? Só da gente, né? Então, coloca a responsabilidade daquilo que é nosso no nosso colo, né? Quem é responsável se eu vou ser uma pessoa boa ou ruim? É porque fulano não me ajudou. Não. Pode até ser que alguém não tenha nos ajudado, mas a responsabilidade é nossa. Então, a gente lê isso, a leitura do livro vai nos trazendo consciências do quanto a gente que é responsável pelas coisas, né? Lei de causa e efeito. Explica as aparentes injustiças como consequências de ações passadas, incentivando a prática do bem para o esclarecimento espiritual. Quantas pessoas a gente conhece que tem aquela coisa assim, o eterno injustiçado, né? E tudo acontece comigo, como eu sofro, Não tem ninguém injustiçado, a gente só colhe o que planta, né? Então, aqui a gente também aprende isso, que pode até aparecer alguma injustiça se a gente só olhar o hoje, mas se a gente amplia um pouquinho a nossa visão, aquilo não é uma injustiça, são consequências, né? Tudo é consequência do que a gente fez, às vezes a gente mesmo que pediu para viver aquela coisa que parece uma injustiça,
porque nós precisávamos reparar algo. Então, por isso que é o Consolador, né? A gente deixa de se sentir vítima das coisas e passa a ser o protagonista daquilo que está acontecendo. Nada que acontece com a gente é culpa de alguém. Nada é injusto, é aquilo que precisava ser. E quando tu pensa assim, vira uma chavinha. Porque se tu te bota na posição de vítima, coitadinho, ninguém me ajuda, também tu não vai evoluir, né? Se a ideia é evoluir, a gente tem que primeiro pegar a gente como a culpa é minha do que acontece comigo. Então, o que eu vou fazer com isso? Primeira parte, a gente saber que a responsabilidade é nossa, né? A segunda parte aí é atrás de melhorar. Também traz a ideia da pluralidade dos mundos, que é o que foi falado antes aqui, né, no Evangelho. O universo abriga diversas formas de vida e evolução espiritual em diferentes planetas, ampliando a visão cósmica da existência. E, por fim, Consolador prometido, né? A obra concretiza a promessa de Jesus sobre o envio do Espírito da Verdade para esclarecer os ensinamentos divinos. Então, nós recebemos esse Consolador, né, através dessa obra, através de Kardec, através de toda a espiritualidade que se organizou para isso. E é por isso que é tão importante que mesmo todo esse tempo passado, 169 anos, a gente ainda possa se aproveitar, né, no bom sentido disso. Aproveitar. Imagina se Jesus deixou para a gente algo escrito de como as coisas devem ser, por que eu não vou ler? Só se a gente parar e pensar assim, pô, não vou ler só se eu sou doido, então, né? Se Jesus disse de que jeito a gente tem que caminhar, não quero, não vou olhar. Poxa vida, né? E às vezes é isso que a gente faz, né? Quantas vezes eu pego, estou olhando aqui o Livro dos Espíritos ou estou olhando o Instagram? Vou olhar o Instagram e fico 3 horas aqui, eu mesmo. Não estou falando de ninguém, porque a gente já sabe que a culpa de tudo da gente é com a gente mesmo, né? E se eu tivesse pego aquelas 3 horas que eu estou no Instagram ali parada e lesse 2, 3 questões e pensasse mesmo, será que não era bem melhor para mim? Eu mesmo tenho certeza que sim, mas às vezes a gente não consegue, né? É uma luta. E para ilustrar aqui, né, o espiritismo no Brasil, temos aproximadamente 4 milhões de adeptos no Brasil, né? Esse é o IBGE de 2010. A Federação Espírita Brasileira produziu 13 milhões de exemplares do Livro dos Espíritos até 2020. Olha, estamos em 2026, deve ter um pouquinho mais, né? Mas só para a gente ter noção, né, dos números, do quanto é grandioso, né, a quantidade. O Brasil abriga o maior número de espíritas no mundo, com comunidades ativas em todo o território nacional. Também é uma doutrina para o mundo, porque o livro também já foi publicado em mais de 20 idiomas. Transcende fronteiras e culturas, alcançando todos os continentes. E o que seria o mais importante, acho, do Livro dos Espíritos, né? O desdobramento moral que ele traz para a gente. Né? Tem uma influência duradoura. A gente lê uma questão ou lê uma parte, reflete em alguma coisa, e aquilo que a gente mudou está com a gente para o resto da vida. Né? Que saem outros também, né? Então, cada vez que a gente lê, repensa, muda um hábito, aquilo tem uma influência que é duradoura. Então, é mais só do que uma religião, né? Porque se torna até uma filosofia de vida. Se a gente resolve hoje, bom, eu vou ser espírita, é uma coisa. Agora, se eu resolvo, eu vou ser uma pessoa melhor. Isso impacta muito mais, né, na minha vida, na vida dos outros, da sociedade. Então, é isso que o Livro dos Espíritos também vem nos trazer e nos buscar. Vamos ser pessoas melhores? Vamos? A gente tem como. Tem até manual.
Vamos ser, né? Então, tem essa importância, né, da espiritualidade secular, é uma proposta moderna, baseada na observação que Kardec fez, né? E na análise racional também das coisas, uniu ciência e fé. Tem a contribuição psicológica também, que nos ajuda, né, nessa parte psicológica, nessa parte da vida da gente. Influência filosófica, como eu disse, uma filosofia de vida também, né, da gente resolver e decidir, sim, quero ser uma pessoa melhor. Então, tem um impacto significativo em áreas como filosofia, ética, reflexões sobre a natureza humana, que a gente reflita, né, como a gente é, como a gente gostaria de ser. E nessa caminhada, se a gente resolve ser uma pessoa melhor, se a gente quer melhorar, se a gente, né, quer evoluir, também impacta lá na assistência social, né? Porque o que a gente aprendeu, né? Fora da caridade não há salvação. Então a gente também vai querer ser uma pessoa melhor, vai querer estender a mão, vai querer ajudar o irmão. Então, é uma coisinha atrás da outra e todas boas. Então, o legado de Kardec continua a inspirar milhões de pessoas na busca por conhecimento e pela reforma moral. Então, o legado vivo, mais de 160 anos de transformação. O Livro dos Espíritos não é apenas um livro histórico, mas um guia vivo que continua a ser estudado, debatido e que inspira novas gerações. Inspira a gente, inspira, tipo, se vocês forem para casa agora e de repente abrir o livro, ler alguma coisinha, aí já fala para alguém da família, uma coisa vai puxando para outra, né? Uma melhorinha tua aqui, daqui a pouco tu já fala para um filho, ou alguém, a vizinha já vê, bah, fulana tá diferente, sabe? O bem também, o bem se dissemina, né? A gente olha e vê, quantas pessoas a gente olha e não pensa assim, bah, queria ser que nem ela, que paciência que ela tem, né? Que a gente pensa, bah, eu queria. Pelo menos a gente quer, né? Já é alguma coisa. Chegar lá é mais um caminho, mas a gente querer já é alguma coisa. Um debate ativo, né? Porque é um objeto de reflexão e análise contínua, então a gente está sempre revendo, volta lá ao que o Espírito falou para o Divaldo, né? Quando é que tu tem que ler o livro? A vida inteira. Então, é sempre ativo, a gente sempre tem que estar lendo. E aqui só para ilustrar as obras básicas da doutrina, né? Em que ano foram lançados o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns em 61, o Evangelho segundo o Espiritismo em 864, Céu e Inferno em 1865, depois a Gênese em 1868. Ele trabalhou, né, por nós, né? Kardec trabalhou pela gente. Tu imagina escrever tudo isso, refletir, pensar, pesquisar principalmente, né? Para escrever tudo isso e deixar esse legado para nós. Então, por fim, eu convido vocês, e não só vocês, como me convido eu também, né? A ler mais o Livro dos Espíritos. Sabe? A gente tem assim o Evangelho, mas ler também, abrir, olhar, ler uma questão por dia e reflete, pensa sobre ela, certamente vai trazer um conhecimento a mais, ou tu lê e tu já linka com várias outras coisas que tu viu, né? Ou tu pensa coisas que tu já sabia, mas tu não sabia de onde é que tiraram aquilo ali, foi daqui do Livro dos Espíritos. E não precisa nem muito tempo, né? Também tem em audiolivro no YouTube, no Spotify. Tu pode lavar a louça e ouvir. Tu pode varrer a casa e ouvir. Então, não tem desculpa. Né? E só para ilustrar, no final, esse mesmo espírito Viana de Carvalho para o Divaldo Franco, ele falou, o Divaldo, como era jovem ainda, né? Ficou pensando, mas vai ter tudo tá nesse livro aqui. Aí um dia ele estava ouvindo falar sobre física nuclear e pensou, não, física nuclear não tem no Livro dos Espíritos. E aí, quando o espírito foi conversar com ele num outro momento, ele pegou e disse,
Ah, mas tu disse que todas as leis do universo estavam aqui dentro, não é verdade. E aí o espírito disse para ele, tu abre aí o livro na questão 540. Ele, não, mas a 540 eu sei qual é, não tem. Ele disse, abre e lê em voz alta. Aí ele foi lendo. Vou resumir, porque a resposta é comprida, né? E numa parte dizia assim, que do átomo vai progredindo e vira um anjo. E o anjo tem aquele átomo. Então, o que é isso se não física nuclear, né? Então, ou seja, tudo está ali dentro. Às vezes, com todo respeito, a nossa ignorância não nos deixa ver tudo que tem ali. Mas se a gente não começa a ler, não começa a entender, não começa a perguntar, não começa a pesquisar, a gente vai embora só com esse conhecimento que a gente já tem. A gente veio com uma malinha pequena de conhecimento. A gente tem que botar mais coisa dentro para ir embora. E é assim que a gente faz, vai lendo, vai aprendendo, pergunta. E esse é o convite. No aniversário do livro, eu convido, vamos ler o Livro dos Espíritos. Certo, amigos? Muito obrigada e até a próxima.